É com alegria que nós chegamos até você mais uma vez, com o programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. Este programa sempre tem uma palavra família e também uma meditação da palavra de Deus para suprir a sua alma e levar o alimento espiritual da palavra de Deus até você. Hoje nós queremos iniciar o nosso programa manifestando a nossa gratidão, nosso louvor a Deus pela organização da Igreja Presbiteriana de Ponta Porã. Na verdade, é pela reorganização. Nós tivemos esse fim de semana em Ponta Porã uma comissão especial do Presbitério de Dourados, onde foi organizada ali, ou reorganizada ali, a Igreja Presbiteriana de Ponta Porã. Nosso abraço a todos os nossos irmãos lá de Ponta Porã, ao evangelista Jackson Schroer, que é o responsável ali pelo campo, ao reverendo Ciro de Miranda, que é o pastor responsável pelo campo, junto com o evangelista Jackson, e também aos nossos irmãos ali. Foi eleito o conselho, foi eleita a junta diaconal, ordenados, dado posse a estes irmãos oficiais da igreja para zelarem, cuidarem da igreja ali. E hoje nosso assunto vai ser em Atos dos Apóstolos, onde nós vamos falar no início da igreja cristã e no crescimento da igreja cristã. Então, nosso abraço a todos os irmãos de Ponta Porã, nosso abraço ao reverendo Isaías também Moreira, que foi o relator da comissão, aos demais membros daquela comissão especial do Presbitério de Dourados, que esteve ali organizando a Igreja Presbiteriana em Ponta Porã. Então nós vamos para um breve intervalo e voltaremos para estudarmos juntos hoje Atos dos Apóstolos. Se você quiser e tiver uma Bíblia, você pega uma Bíblia para você acompanhar o estudo. Se não tiver, passe ali na Igreja Presbiteriana que nós vamos dar uma Bíblia para você, tá bom? Deus abençoe. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar.
Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 34270379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Nós estamos voltando aqui no segundo bloco do programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. Eu falei no final do bloco que se você não tem uma Bíblia, passa ali na Igreja Presbiteriana de Dourados, a Igreja do Relógio, pede lá uma Bíblia, fala, não, eu estava assistindo o programa do pastor e ele mandou passar aqui e pegar uma Bíblia. Pode passar lá e pegar com a Rose ou com a Rebeca. Hoje nós vamos estudar Atos dos Apóstolos. É interessante você entender uma coisa para você estudar a Bíblia com sabedoria, com discernimento. Nós optamos, obviamente, as igrejas históricas de linha reformada, elas adotam o método histórico-gramatical de interpretação do texto. É aquele método que estuda o texto sem tirá-lo do seu contexto. E estuda o texto bíblico, estuda a palavra de Deus a partir da revelação divina e a partir da ordem literária dos livros. O Novo Testamento, ele contém 27 livros. Esses 27 livros estão assim divididos. Os 4 primeiros são chamados os 4 evangelhos. São 4 evangelistas que escreveu o Evangelho de Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles escrevem, então, relatam o ministério de Jesus e o período do ministério de Jesus na terra, os seus ensinamentos, os seus feitos, a sua morte, a sua ressurreição. São chamados 4 evangelhos porque descrevem o evangelho, a pessoa de Jesus Cristo e o sacrifício de Cristo na cruz, de onde vem a salvação, a nossa salvação, a mensagem da cruz, a mensagem do perdão de Deus e a mensagem do amor de Deus. Então esses 4 livros são chamados evangelhos. Além dos evangelhos, nós temos um livro que ele é único no Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos. Este livro ele é de caráter literário, um livro histórico. Ele narra o nascimento da igreja cristã, do cristianismo. Ali estão os relatos da igreja primitiva. Atos dos Apóstolos, também chamado de Atos do Espírito Santo, ou o livro de Atas da igreja primitiva. Como tudo começou, como a igreja começou, como que o ide de Jesus, quando Jesus disse para os seus discípulos, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, como este ide de Jesus foi atendido pelos apóstolos, pela igreja, e mostra o crescimento da igreja, e nós vamos trabalhar isto daqui a pouquinho. Depois do livro de Atos, que é um livro de caráter literário histórico, portanto, não é um livro de caráter literário doutrinário, mas histórico. Ele não é para fazer doutrina, ele é para contar a história da igreja cristã e os atos e atas da igreja primitiva. Nós vamos encontrar 13 epístolas, chamadas epístolas paulinas. Elas começam com a epístola aos Romanos e encerra lá em Filemon. Essas 13 epístolas Paulo escreveu ou a algumas igrejas ou a alguns dos seus assistentes, alguns dos seus assistentes de apóstolos, às vezes a gente chama de pastores. Eu estou me referindo a Timóteo e Tito, e tem também a carta que ele escreveu a Filemon. Via de regra, ele escrevia para alguma igreja, aos Romanos, aos Efésios,
aos Colossenses, aos Filipenses, aos Tessalonicenses e assim por diante. São 13 epístolas de autoria paulina. Então, se você olhar, Paulo escreveu quase a metade dos livros do Novo Testamento. De 27, ele escreveu 13. Depois destas 13 epístolas paulinas, nós temos as epístolas gerais, que são 8. Essas 8 epístolas gerais são assim chamadas porque foram escritas por diversos autores. Nós temos a epístola aos Hebreus, dentro do contexto do Novo Testamento, que é o único livro da Bíblia que nós não conhecemos o seu autor desconhecido. Depois vem a carta de Tiago, que é o meio-irmão de Jesus, e temos as epístolas de Pedro e João e Judas, que é outro meio-irmão de Jesus. Então, estas epístolas gerais, elas tratam também de assuntos gerais, todos eles relacionados à vida da igreja e todos eles também ou algum deles chamado de tratado teológico, como é a primeira carta de João. Tiago é chamado a epístola de sabedoria do Novo Testamento, compara-se com Provérbios, que é um livro de sabedoria do Antigo Testamento. Tiago, ele ensina a prática da vida cristã e não um tratado teológico sobre a fé cristã. Passadas essas 8 epístolas, nós temos o livro do Apocalipse. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. Na língua inglesa, o termo já é revelation. Então, a revelação, porque Apocalipse é um tratado, tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro, mas especialmente para descrever a vitória de Cristo e da sua igreja contra o mundo e contra todas as artimanhas de Satanás. Ali fala o dragão e os seus aliados, contra Satanás e todos os que estão a seu trabalho. Mostra ali, então, o livro de Revelação ou de Apocalipse para mostrar as coisas que também hão de vir, o escatom, o fim de todas as coisas. Então é muito importante você estudar o Novo Testamento, mas tendo em vista esta estrutura do Novo Testamento, destes 27 livros de inspiração divina, escrito debaixo da influência dos apóstolos, ou por algum dos apóstolos, ou algum dos assistentes de apóstolo, como foi o caso de Marcos, ou algum ligado à igreja, mas debaixo da influência da pregação dos apóstolos. Portanto, a igreja cristã é uma igreja apostólica e ela é também uma igreja universal. Ela não é para um povo exclusivo, mas para todos os povos, todas as línguas, nações, etnias, enfim. A universalidade da igreja é para ser proclamado o reino de Deus e a salvação em Cristo em todos os lugares, em todos os povos, em todos os limites da habitação humana. E este tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, chamado pelo Novo Testamento estes últimos dias, ou a era do Espírito Santo, é também chamado do período da pregação do Evangelho. Jesus disse: será pregado o Evangelho do Reino a todas as nações, então virá o fim. E é interessante esse termo, porque em Romanos 10, Paulo vai dizer assim, como pregarão se não forem enviados? E como ouvirão se não há quem pregue? Pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Este tempo é o tempo da pregação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Este período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo é o tempo da proclamação do Evangelho. E é isso que nós estamos fazendo aqui através deste programa. Então, no próximo bloco, nós vamos focar o crescimento da igreja em Atos dos Apóstolos. Vamos para mais um bloco e depois voltaremos aqui para falar
sobre este livro de Atos dos Apóstolos. Não saia daí. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Requinte, indústria e comércio de móveis e decoração. Há 29 anos no mercado, o Requinte trabalha com amor e dedicação para oferecer aos seus clientes o que há de mais moderno no ramo de móveis e decorações. Com fabricação própria e uma equipe especializada, a Requinte produz móveis de ferro e alumínio com fibra sintética. A sua linha de produção atende também os projetos especiais para arquitetos e decoradores. Requinte, Rua Mário Feitosa Rodrigues, 860, no Alto do Indaiá, saída para o aeroporto em Dourados. Mais informações, ligue 3426-6000. Requinte, qualidade e beleza a preço de fábrica. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Nós estamos de volta aqui no bloco do programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. É uma alegria ter você na nossa companhia. Olha, neste domingo nós vamos ter um culto muito especial na igreja às 19 horas, onde nós vamos fazer um culto com todos os grupos familiares da igreja. Nós temos 15 grupos familiares na igreja, espalhados por Dourados, pelos bairros, pelo centro e até lá em Vila Vargas. Então são vários grupos que nós temos espalhados pela cidade, chamados grupos familiares. São pequenas reuniões em família, estudando a palavra de Deus. E neste domingo nós vamos ter um culto especial voltado aí aos grupos familiares, e você é meu convidado para estar ali neste culto, um momento assim muito especial. Vá, leva a sua família, vamos ouvir a palavra de Deus. Mais do que ouvir a palavra de Deus, cultuar a Deus. Deus criou você para cultuá-lo, e Ele quer receber a glória que é devida ao seu nome da sua boca. Todos os homens são criaturas de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, e são chamados para reconciliar com Deus pela fé em Cristo. E é pela fé em Cristo que nós somos reconciliados com Deus e nos tornamos filhos de Deus. E para louvar o seu nome, para adorá-lo na beleza da sua santidade. Então você é nosso convidado muito especial para este domingo, às 19 horas, aqui na Igreja Presbiteriana de Dourados, a Igreja do Relógio. Vamos falar sobre Atos dos Apóstolos. Lucas, o médico amado, escreveu 2 livros. O primeiro é o Evangelho, que tem o seu nome. O segundo é Atos dos Apóstolos. Esse livro começa dizendo assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando as coisas que Jesus falou e começou a ensinar,
até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Tendo falado isto, Jesus subiu ao céu, foi elevado às alturas, a ascensão de Cristo. E quando ele sobe aos céus, ou antes disto, ele diz assim aos discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Está aqui no capítulo 1, versículo 7. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Galiléia, Samaria e até os confins da terra. Eu quero analisar Atos dos Apóstolos com você a partir deste versículo de Atos 1, 7. Lucas escreve este livro descrevendo o finalzinho do período de Cristo na terra, o momento que ele ascendeu aos céus, e é a única ascensão de pessoas aos céus. No Novo Testamento não tem nenhum outro texto falando de qualquer outro assunto, de outra pessoa que subiu ao céu, senão apenas Jesus Cristo, para ser o mediador entre Deus e os homens. Então, Atos 1:7 está aqui o claro registro de Jesus dizendo aos seus discípulos que não competia a eles saber o dia ou a hora que ele haveria de voltar para buscar a sua igreja, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Era para eles aguardarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Havia uma profecia lá do profeta Joel, no capítulo 2, do dia do Espírito Santo, quando Deus visitaria a terra, o seu povo, mandando o seu Espírito para habitar nele. O Espírito Santo veio da parte do Pai e do Filho, é a terceira pessoa da Trindade, vinda da parte do Pai e do Filho, para habitar para sempre na igreja. É a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele veio para habitar na igreja, aqui ainda viria para habitar na igreja. Então recebereis poder, a palavra dinamis, poder, para encher a sua igreja de poder. Poder para quê? Para operar milagres, para falar línguas estranhas, para fazer profetizações? Não. Recebereis poder para serem minhas testemunhas. A palavra testemunha aqui é martíria, que quer dizer aquele que está pronto para morrer pela causa, mártir. Aquele que está pronto a morrer, aquele que morreu para este mundo, viveu para Deus e agora está pronto para ser martirizado, caso seja necessário, por amor a Cristo. Então sereis minhas testemunhas. Onde? Tanto em Jerusalém, ia começar por Jerusalém, o projeto da igreja começa por Jerusalém, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. De Jerusalém eles espalhariam pela Judéia, Galiléia, Samaria e até os confins da terra. Aí toda a terra está incluída aqui. Eles deveriam permanecer em Jerusalém e eles fizeram isto. Atos começa com a igreja em Jerusalém. Atos 1, verso 15, vai dizer que havia na igreja naqueles dias 120 pessoas. A primeira assembleia que eles reuniram da igreja para eleger um sucessor de Judas, o apóstolo que havia traído Jesus. A igreja estava composta de 120 pessoas, a primeira assembleia da igreja. E eles permaneceram em Jerusalém conforme o mandato de Jesus. Passaram-se os dias,
40 dias depois da ressurreição de Cristo, Jesus subiu aos céus. 10 dias depois, completando 50 dias da ressurreição, até o Pentecostes. O Pentecostes era uma festa judaica e para esta festa vinha gente de todos os lados, judeus espalhados pela África, pela Ásia, pela Europa, desciam todos para Jerusalém para a festa do Pentecostes. Era a festa das primícias, da colheita, da dedicação ao Senhor, dos frutos da terra. E era uma festa milenar na cultura deste povo judeu. E o judeu vinha mesmo para essa festa de todos os cantos. E aconteceu que quando vieram todos os judeus, estavam ali reunidos para aquela festa do Antigo Testamento, do judaísmo, lá reunidos, aconteceu aquele derramamento do Espírito Santo prometido pelo profeta Joel. O profeta Joel disse assim, Atos está registrado aqui no capítulo 2, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios e sinais em cima nos céus e embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2, então, começa com as nações ali reunidas, gente de diversos lados reunidos para a festa do Pentecostes. E enquanto eles estavam reunidos, diz o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que cumpriu o dia prometido por Deus, prometido pelo profeta Joel na sua profecia, de que acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O profeta Joel havia profetizado, Jesus havia confirmado esta profecia durante o seu evangelho, especialmente registrado por João, no capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, há uma confirmação dessa profecia de Joel, Jesus prometendo que o Espírito Santo viria, ele subiria ao céu e mandaria o Consolador para estar para sempre convosco, ele vos guiará a toda a verdade. Aí vem o ministério maravilhoso do Espírito Santo, que seria uma outra aula aqui neste programa, né? O ministério glorioso do Espírito Santo na vida da igreja para nos guiar a toda a verdade, para convencer o coração do pecador do pecado, da justiça, do juízo, para nos consolar na hora das nossas tristezas, para nos fortalecer na hora das nossas fraquezas, enfim, todo o ministério do Espírito Santo. Então, Atos 2 acontece o derramamento do Espírito Santo e todos que estavam ali começaram a falar em outras línguas. 14 nações estavam aqui representadas e os apóstolos começaram a falar, cada um naquelas línguas estranhas, daquelas nações. E eles ficaram admirados, olha como que esses galileus estão falando na nossa própria língua materna das grandezas de Deus. Aquele momento cumpriu a promessa de Deus de que o Espírito Santo desceria sobre a igreja e seria deste jeito. E eles falaram estas línguas exatamente para mostrar agora um novo tempo na história da humanidade, que o Evangelho era universal para todas as línguas, todos os povos, todas as raças, todas as nações.
Não adianta querermos repetir este fenômeno, ele é único na história da igreja, como o nascimento, o ministério de Jesus é único, também o Pentecostes, a descida do Espírito Santo para habitar na igreja, e ele está conosco, ele habita na igreja, ele guarda a igreja, ele protege a igreja, ele ensina a igreja. É por isso que a igreja até hoje não enveredou por falsas doutrinas, mas continua firme no Evangelho, na Palavra de Deus, por causa desta ação do Espírito Santo na vida da igreja. É muito precioso, Atos dos Apóstolos. E a partir de Jerusalém, a igreja vai se espalhando por todos os cantos da terra. Mas veio uma terrível perseguição à igreja, e eles então foram desafiados a dar a sua vida por Cristo. Sereis minhas testemunhas. Muitos deles morreram. De todos os apóstolos de Cristo, somente um morreu de morte natural. Todos os outros morreram pela perseguição que Roma se levantou à igreja naqueles dias. E perseguiram os apóstolos e mataram os apóstolos. Somente o apóstolo João é que morreu de morte natural. Todos os demais foram mortos pela perseguição de Roma. Sereis minhas testemunhas. Martíria, vocês serão martirizados, serão mortos por causa do meu nome. O grande desafio que fica para nós hoje como igreja é o desafio de continuarmos sendo testemunho de Cristo sobre a face da terra, prontos a morrer por Cristo, prontos a dar a nossa vida por Cristo. Você que nos assiste, nos acompanha neste programa da igreja, você também precisa de estar pronto a dar a sua vida para Cristo, entregar a sua vida a Cristo. Primeiro nós entregamos a nossa vida a Cristo, arrependendo dos nossos pecados e crendo nele como nosso Senhor e Salvador. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Então nós estamos pregando. O chamado do Evangelho é o chamado ao arrependimento e à reconciliação com Deus através de Jesus Cristo. Arrependimento é morrer para o mundo, e crer em Cristo como seu Salvador é nascer para uma nova vida. Esse é o desejo nosso para com você que nos assiste nesse instante. Primeiro nós morremos para este mundo e vivemos para Cristo. E Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem entregar a vida por minha causa, este achará. Pois que adianta ao homem se ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que vai adiantar para você se você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que vai adiantar? Pense nisto. Nós vamos para o intervalo e voltamos para o último bloco. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Duraceg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021
35. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Bem, nós estamos chegando aqui no último bloco do programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. Na próxima semana nós vamos continuar este assunto em Atos dos Apóstolos. Eu digo assim, na próxima etapa aqui de estudo bíblico. Na próxima semana nós vamos ter aqui uma entrevista com a diretora da Escola Erasmo Braga, dona Esther Duarte. Ela que acaba de escrever um livro sobre a história da escola, 75 anos, estará fazendo agora a Escola Erasmo Braga, e a dona Esther escreveu um livro sobre a escola. Nós vamos estar fazendo uma entrevista com ela aqui sobre este livro. E depois nós vamos continuar aqui os estudos de Atos dos Apóstolos, não perca, tá bom? E quero reforçar aqui o convite para você estar conosco este fim de semana, ali na Igreja Presbiteriana Central de Dourados, para o culto dos grupos familiares. Vai ser uma alegria receber você ali. E que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Não esqueça de estar este domingo, então, na igreja, na presença do Senhor. E eu vou orar por você e pela sua família. Ó Deus de toda graça e misericórdia, nós colocamos agora nas tuas mãos a vida do nosso ouvinte, do nosso telespectador. Rogamos por ele, pela sua casa, talvez esteja passando por lutas, que o Senhor esteja consolando, dando graça, dando paz. Às vezes algum momento de alegria, de vitória, que o Senhor receba da boca dele a gratidão, o louvor, a honra e a glória que são devidas ao teu santo nome. Estenda a tua mão sobre esta vida que nos acompanha neste instante. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Então, que Deus o abençoe. Até o nosso próximo programa aqui pela TV Gran Dourados, a TV da família douradense. Que Deus o abençoe.